Então, na real, eu tentei gravar o áudio simultaneamente com o que eu tava jogando, mas aí depois do jogo eu percebi, nossa, isso aqui tá uma merda. Então eu apaguei e agora vai ser meio que um react de eu jogando o teste do jogo Subnautica para mobile. E lembrando que eu estou usando um S10 FE Plus, então é um intermediário elevado ali, não chega a ser ah, topo de linha, mas assim, é bom. Mas se bem que aqueles intermediários chineses até que são legais também, né, cara? Até porque eles também têm normalmente sets mais poderosos, né? Mas eu escolhi esse mais pelo sistema da Samsung, que é muito bom, né? Principalmente para tablet, nossa, é muito bom. O multitarefa e tal. Mas bora começar. Então, vamos lá. Primeiro eu vou escolher aqui o modo de jogo. É o hardcore, né, cara? Porque, tipo assim, não é possível. É só para um teste, não vou fazer a gameplay inteira. Então, só para 30 minutos, né? Acho que dá. Então, assim, cara, esse jogo é muito foda. Porque ele consegue te transportar para aquele universo de um jeito assim sensacional. Você se sente mesmo sendo predado o tempo todo. Porque, você, cara, assim, óbvio, depois que você vira um viciado nessa bodega, aí você já sabe onde está cada coisa, você fica até seguro para sair matando os Leviatã e tal, tudo mais, mas, cara, assim, a primeira experiência desse jogo é fantástica. E é uma coisa que, assim, eu acho que o 2 vai sofrer muito disso, porque recriar essas primeiras impressões, assim, porque é o que você espera, né? Você espera aquela emoção toda de novo. Então, uma coisa que, tipo assim, eles sofreram muito nisso com Below Zero, porque era um mapa menor, foi um projeto menor ali, foi mais rápido e tal. Mas, assim, cara, pelo que eu vi, eu ainda não joguei o 2, né? Eu, na real, quero esperar, mesmo eu podendo só é, jogar por streaming, né? Pela nuvem. Eu vou esperar eles terminarem mesmo o 2, né? Porque agora é uma versão meio de beta, assim, uma coisa assim. Então, no jogo finalizado, eu quero isso bem polido, né? E aqui já começa com tudo pegando fogo, cara. Tudo quebrado. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar a ferramenta, né? Eu vou já preocupar em consertar tudo pra pelo menos ter a base pronta pra servir de norte pra gameplay. Foi isso que eu pensei na hora. Realmente eu tô fazendo react aqui do meu bagulho. É óbvio que eu não vou falar tudo que vai acontecer no jogo, porque eu já sei como acabou. E eu quero pelo menos deixar assim uma tensão para desenvolver no episódio, né? Mas beleza. Agora eu vou caçar aqui a ferramenta de reparo e vou atrás dos, dos componentes. E cara, o bagulho desse jogo é porque ele conseguiu, na primeira tentativa, né? Óbvio que teve. Esse aqui foi um trabalho que nem o 2 está sendo agora, é um trabalho a longo prazo, que eu vou colocar numa especificação média, né? Não vou deixar muito alto, deixar aqui no médio mais ou menos. E, cara, assim, falando de como o jogo se comporta, é muito bom porque ele está muito bem adaptado. Eu não percebi queda brusca de frame, assim, muito bom. Porque realmente não é um chipset tão poderoso assim, né? Então, é uma experiência média que todo mundo vai ter, sabe? Mínima, né? Que todo mundo vai ter. E, cara, o foda é porque, tipo assim, eles conseguiram equilibrar tão bem, tipo assim, a quantidade de perigo que tem no jogo, a quantidade de espaço aberto, que, cara, assim, você tá lá nadando, assim, pra um abismo, as coisas não vê nada, cara, é uma sensação muito única, né? E, na real, se eu pudesse voltar nessa gameplay, a primeira coisa que eu faria diferente é primeiro caçar uma faca. E, cara, esses peixes, cara, no começo, esses peixes é insuportável. Porque, tipo assim, você, você pisca, cara. Você entra um pouquinho no lugar errado e os caras acabam com o seu jogo todo. Principalmente se você estiver jogando hardcore, né? Mas, beleza. E, cara, assim, é um.
um detalhe fino que tem nesse jogo. De você poder, tipo assim, é, trabalhar muito a forma com que você interage com esse mundo pra, tipo assim, poder ir se adaptando a ele. Porque assim, quando você começa aqui, cara, é horrível. Você se movimenta ah, todo errado, sabe? Tipo assim, lento. Os bichos é tudo mais rápido que você, é difícil caçar comida. E tipo assim, à medida que você vai progredindo, ó, é uma sensação de progressão muito boa, sabe? É difícil você achar um jogo com uma sensação de progressão tão alta assim. Tipo, cara, como você evolui nesse jogo aqui, não é aquele sistema de nível, sabe? Porque parece muito brusco esses jogos que tem níveis e tal, porque, tipo assim, parece artificial demais, sabe? Aqui não, tipo, a força dos inimigos não muda, ah, você, assim, muda a velocidade e tal, com os equipamentos que você coloca, mas é como se fosse tão natural que é muito bom, sabe? Você ir jogando e se aprimorando aos poucos, cara, é sensacional. Mas assim, não vou também ficar só falando só do jogo porque ele já é tão velho, sabe? Que chegou até pra mobile e tal. E acho que já tinha para falar dele, já falou, mas essa parte da progressão e da imersão que tem com esse jogo, cara, é fantástico. Eu acho que. Não vou dizer que não tem, porque Red Dead também é muito bom, que você consegue ter uma imersão muito boa na história tal, daquele mundo e tal. Mas, cara, assim, desse jeito é bem único. Mas, então, falando também um pouco do background, né, do desenvolvimento do jogo em si, que é muito interessante como os desenvolvedores desse jogo também se relacionam com a comunidade, né? Porque, assim, eles conseguem colocar a visão criativa deles sem prejudicar o jogo. Que é uma parada que, tipo assim, vem se perdendo muito. Porque, assim, o pessoal da, da, da comunidade aqui do Subnáutica queria colocar armas no jogo, né? Queria que colocassem armas no jogo. E o desenvolvedor falou, não, porque isso, aquilo e tal. E ele tem uma visão pro jogo, ele consegue implementar, eles, né? Conseguem implementar e mesmo sem agradar a comunidade é uma coisa que é muito difícil acontecer, porque o que a gente vê nas empresas grandes que a gente tem é que eles têm uma visão de mercado e eles querem colocar aquilo a qualquer custo e não encaixa bem, sabe? É, aí se vê a degradação da indústria, né, cara? Por exemplo, dificuldade para inovar com pouca franquia nova, é, algumas empresas fechando, né? Outras tendo problemas financeiros, tendo que ser vendidas. A gente percebeu isso no Xbox, né? A própria CEO falou muito isso, é, desses problemas que eles estavam enfrentando. E assim, a indústria em geral, sabe? E aqui eu consigo consertar minha base, cara. Essa aqui é a parte assim, começou o jogo mesmo, sabe? Agora você tá livre, já tem ah, todo o sinal, é, digamos assim, que dá o norte, né, das missões e tal, que é o rádio. E agora você fala assim, agora começou, sabe? Agora você tá dentro do jogo mesmo. Acabou, digamos assim, o tutorial. Bem que não tem muito tutorial, né, cara? Tem um pouco do pad, né, que é falando com você e tal, mas é umas paradas muito. É natural, né? Isso que é o bom do jogo. Mas, beleza. E, cara, o jogo tá bonito, né, cara? Pra um jogo mobile e tal, que a gente tinha costume daquele jogo mobile ser bem mais truncado, né? E ver esses portes grandes pro jogo, cara, é muito foda. Deu uma queda fatal ali de, de frame. E. Mas assim, de modo geral, quase não se percebe, né? Isso que é foda. É, e assim, pra, pra indústria poder voltar, sabe? Eu acho que tá muito agora a cargo dos estúdios independentes. Porque, tipo assim,
a indústria grande, de grandes marcas, eles estão com uma visão de mercado muito consolidada, né, cara? Essa visão que eles têm de, tipo assim, monetizar ao máximo. Um- uma coisa que o CEO da Microsoft falou, né, que eles querem monetizar mais o Xbox e tal. Cara, é uma visão muito realista em termos de mercado, mas é, nesse nicho específico tem que ser muito bem equilibrado, né? Para você poder co- conseguir influenciar as pessoas a gastarem mais, né? Tem que ser muito mais orgânico, né? Porque se você coloca, tipo assim, 1 milhão de DLCs e microtransações, parece tão artificial que a pessoa se sente meio que intimidada, sabe? De ficar tendo que gastar o tempo todo com um jogo. Que, assim, em suma, é um escapismo, né? Pra se divertir e ficar pressionando demais, quebrando a experiência o tempo todo. Isso é muito complicado, cara. Então, assim, eu acho que a essência do que tem que dar certo é focar mais na experiência da diversão, né, das pessoas. Por exemplo, assim, escolher um rumo. Eu vou cobrar mais caro ou eu vou colocar microtransação? Quando você coloca as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é algo que vem se comentando muito, né? Nas notícias que a gente vê, que agora que vai lançar o GTA 6, as empresas querem aumentar o chão de preços dos jogos. E, assim, tudo bem, né? Afinal, com a inflação e tal e tudo mais, tudo aumenta de preço, né? O computador, até agora com a guerra que está tendo no Oriente Médio e também com ah, os problemas de memória RAM, que gente que fala que é por causa das IAs e gente que fala que é por causa de um cartel para a produção dessas memórias que as empresas grandes fizeram, que elas resolveram diminuir a produção mesmo, fazer uma escassez artificial. Provavelmente a verdade está no meio aí, né? Mas, assim, tudo aumenta de preço. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, tudo bem, aumenta o preço do jogo, mas também ah, diminui microtransação, porque, tipo assim, como essas grandes empresas têm essas produções megalomaníacas de jogos, tipo assim, que custam absurdos de caro, é, pagar esses megaprojetos vai custar muito pro consumidor, né, cara? Isso pode quebrar a experiência se você forçar demais com microtransação e DLC, coisa assim, o tempo todo, pode quebrar a imersão, né, dos caras. E isso que eu acho que faz é, perder muito mercado, né? Principalmente para o jogo indie, que geralmente você pagou, já era, tá ali pronto. São jogos menores que conseguem se sustentar e ganhar, fazer muito lucro simplesmente com preços normais, que não são abusivos, não tem DLC, não tem microtransação demais e os caras conseguem se sustentar. Por exemplo, tem um jogo lá, Feast to Fathom, que é um jogo de terror. E ele lança episódios. Então, tipo assim, você tem os jogos, cada um com seus episódios, começo, meio e fim e tal. E ele pode lançar sequência e as pessoas irem. Então, tipo assim, é um modelo, né, que os estúdios indies adotam que, cara, é muito bom, né, pro mercado. E, ah, assim, o pessoal também que consome não entende, às vezes, muito o problema real das empresas, né? Por exemplo, o pessoal falando, mas se a Xbox aumentar muito o preço, não sei o que, a gente não vai comprar o console. E, cara, assim, na real, as empresas estão cagando se você vai comprar console ou não, porque elas nunca tiveram lucro com o console. Se você consumir a mesma coisa que você consome hoje do Xbox no PlayStation, pro Xbox é bom porque ele não tem mais
a despesa de pagar o console, né? Porque a maioria dos consoles são subfinanciados, né? Subsidiados. Subfinanciado é outra coisa. Aqui eu acho que no Brasil, todos. Porque a única a grande, né, que não faz isso é a Nintendo, mas no Brasil eu acho que é subsidiado também o console dela. Então, assim, se a empresa não tivesse esse gasto a mais e você consumir o mesmo tanto das coisas que ela produz, para ela é bom. A diferença é que o Xbox vira um prestador de serviço e deixa de ser um mercado. Quando o Xbox é um mercado, ou seja, ele tem a base instalada de consoles, ele tem muito mais autonomia, né? E se eles soubessem utilizar isso, poderia gerar muito lucro, eles não sabem, tá? Por exemplo, o Xbox Game Pass. Cara, assim, é uma ideia boa, é um produto muito bom, que não dá lucro porque não teve um planejamento adequado, né, cara? Tipo assim, colocar jogos muito caros, assim, que as pessoas jogam um pouco, depois zeram e não quer mais assinar o negócio. Tipo assim, porque não coloca, sei lá, a oferta e uma escolha limitada, por exemplo, assim, coloca lá os 200 jogos. Esses 200 jogos você pode escolher 10 e aí você fica estimulado a voltar depois, um mês depois, e alugar de novo o serviço, comprar de novo o serviço para jogar outros 10, né? Ou então continuar com aquele centavo, ou então continuar com 5 centavos, pegar outros 10, sabe? Uma coisa assim que te estimule a voltar. Tem aquele negócio dos pontos, né? Da rewards, que assim, é bom, estimula um pouco ali a pessoa a ficar, mas não funcionou, né? Teve, assim, diversas notícias de problema de financiamento e tal, aquele negócio de tudo no Xbox que não pegou pra ninguém, né? Tipo, ninguém realmente gostou daquilo. E, cara, assim, é a desconexão, né, cara? É a desconexão de como a indústria trabalha e de como as pessoas consomem, né? E é uma parada, assim, até interessante de pensar como que essa parada aconteceu, como que os caras puderam fazer uma desconexão tão grande do público, cara. Geralmente, essas grandes empresas sempre tiveram umas habilidades tão monumentais de manipular as pessoas, né, cara? Eu até fiz um vídeo disso, né, que somente está sendo controlada, porque, cara, grandes empresas sempre tiveram uma capacidade enorme de manipular as pessoas. Como, por exemplo, as de celular, né, cara, que fazem as pessoas comprar celulares que elas não precisam, que é, tipo assim, elas não vão usufruir nem o que aquele celular oferece como um todo. E mesmo assim, as pessoas compram e tal, e, por exemplo, tem um celular X que todo mundo gosta, e tem um celular Y que é melhor em praticamente tudo, e a pessoa faz um cherry picking, não, porque tem esse pontinho específico aqui que ele é melhor. Mas você pega todo o resto, tela, bateria, ah, sei lá, durabilidade, potência e ele ganha. O outro celular ganha e mesmo assim a pessoa não, porque esse celular aqui e tal, não sei o que, ele tem esse pontinho específico aqui, ó, que é muito bom. Eu quase nem uso, mas é muito bom, então é por isso que eu vou ficar com ele e tal. É interessante ver como essas grandes empresas conseguem manipular as pessoas e como parece que elas estão perdendo essa habilidade, né, cara? Tipo, fazem movimentos bruscos e aí tem essa desinscrição em massa e tem reclamações em massa. Por exemplo, a Sony agora aqui falou que não vai ter mídia física. Pra mim, assim, eu gosto de jogar em mobile, então como tudo aqui é mídia digital, pra mim tudo bem, né? Pra mim não me afeta. Até, na verdade afeta, né? Naquela questão de mercado e tal, que muda o preço das coisas, mas como geralmente o mobile é até mais barato do que computador ou então o console, até que tá bem tranquilo, né? Aqui voltando pra gameplay, cara, eu tava tendo muita dificuldade de achar o Seaglide, porque, assim,
é quase impossível jogar isso aqui sem ele. E ah, esses stalkers estavam me acabando, porque eu tava no território que eles estavam ali, né? Cara, essa sensação de estar sendo perseguido o tempo todo ali nessas algas, cara, que é um ambiente mais escuro e tal, que você tem que ficar revirando às vezes pra achar o dente desses stalkers. Cara, é, eles acertaram muito nisso aqui, tá? E o Reaper também, só que o Reaper é menos que você acha ele, né? Mas, então, continuando. Agora, nesse momento, eu tô procurando outro Seaglide que eu não acho de jeito nenhum. Porque, porque assim, cara, é impossível jogar isso aqui sem ele. Depois que você acostuma, que eu já tava. Eu já zerei esse jogo, né? Depois que você acostuma, cara, assim, você se sente muito frágil. Sem poder acelerar aqui com esse glide e tal. Mas voltando. E eu fiz um teste, assim, dos 20 e poucos jogos que eu tenho. Não, dos 40 e poucos jogos que eu tenho. 50, agora eu lembrei. 50 e poucos jogos que eu tenho. 20 e poucos eu realmente tenho. Ou seja, se eu pegar e ficar sem internet um ano, eu ainda consigo jogar. 20 e poucos. Acho que os outros, uma boa parte eu tenho, digamos assim, uma semana ou duas de jogo sem ter que confirmar na internet a licença, né? Mas assim, tem jogos aqui, o Subnautica não é um deles. Eu testei. Como é que você faz? Você pega, é, desativa a internet, vai no. Tem que desativar a internet primeiro. Vai nas configurações do seu dispositivo e muda a data para manual e joga um ano na frente. Aí a licença vai ler lá, né, quanto tempo você tem de licença. Normalmente é 24 horas, uma semana, coisa assim. E aí você vê se você tem realmente jogo, se aquele jogo fica para você ou se você tem que estar conectado na internet para fazer a validação e tal. Tipo assim, 20 e poucos jogos que eu realmente tenho acesso. O Alien não é um deles, que eu joguei antes. Esse aqui também não é. E o próximo que eu vou jogar, o Abaixo de Zero, também não é nosso de verdade. Tem que ficar validando. E à medida que eu for jogando aqui, eu aviso qual que tem, qual que não tem. Mas assim, cara, eu percebi muito na Epic que a maioria dos jogos lá você tem o jogo de verdade. Você pode jogar por, sei lá, um ano sem ter que validar a licença. Isso é muito foda. Tipo, se eu desconectar agora da internet, eu posso ficar um ano jogando um jogo e tal, sem me preocupar. Eu não sei se eles podem. Deve poder, né? Tipo assim, excluir o jogo no dispositivo, mas. Assim, que nem a Sony fez, né? Com a música e filme que a galera tinha comprado lá. Mas, assim, ter, ter ciência que, tipo assim, metade dos meus jogos são meus, eu posso jogar a hora que eu quiser, é muito foda. Mas também é foda não ter certeza se eu vou poder jogar os outros jogos que eu tenho, sei lá, daqui um mês, se der um BO lá na Play Store, alguma coisa assim. Assim, vamos torcer pra não, né? Mas é uma segurança ter a mídia física, mas também uma limitação, né? Os dois têm determinadas limitações. Por exemplo, eu tenho DVD que o console quebrou. Eu podia vender, fazer alguma coisa, mas sei lá, tá ali. Eu não posso jogar, né? A mídia digital, eu posso, por exemplo, se quebrar um celular, posso jogar em outro, sem problema nenhum, só baixar e jogar. É uma vantagem, mas assim, é, acho que. E quando a Sony anunciou, tipo assim, milhares de memes, milhares de reclamações desse negócio, e, cara, eu acho que também é a falta de tato da empresa não conseguir apresentar as vantagens desse bagulho, tipo assim, sei lá, cria vantagem, fala assim, não, porque agora vai ter mais integração, vai ter, sabe? Porque, assim,
Se não tivesse anunciado que não ia mais fazer o jogo para console, para computador, e, ah, e falasse, não, porque agora você vai ter mais integração, comprou em um, jogou em outro e tal, e mais facilidade para você no seu jogo, as pessoas poderiam até, tem o problema de poder sumir com o jogo, mas tem essa vantagem que eles estão colocando. E não, cara, eles falam assim, não, porque de acordo com os recentes ah, demandas do mercado, não sei o que, a gente vai mudar a nossa produção só para digital. E pronto, dane-se. Aí, oi, cara, assim, é, é quase como se fosse uma ameaça para o próprio jogador, sabe? Tipo assim, agora a gente vai isso aqui e você vai ter que lidar com isso. É uma falta de tato gigante da empresa, né, cara? Ah, não vê o óbvio que isso vai dar ruim, né? Cara, assim, nossa, deve ser um saco jogar esse jogo aqui, assim, sem off-topic. Deve ser um saco jogar esse jogo sem controle, né? Tipo assim, ficar tendo que mudar o nível e tal, e andar tridimensionalmente sem controle deve ser ó. Mas, cara, é. Assim, continuando. Agora, eu acho que a Sony devia investir mais na comunicação com o público, sabe? Porque eles estão muito em cima da carne seca. Com os problemas que a Xbox está tendo, era a chance dos caras, tipo assim, crescer muito no mercado mesmo, né? E parece que, tipo assim, eles estão se juntando para piorar a indústria. Eles estão literalmente fazendo o óbvio do que é errado, saca? Até que, assim, a Xbox tá dando uma, uma virada boa agora, né? Tipo, pra um modelo que parece ser saudável. Mesmo assim, cara, ah, acho que daria pra aproveitar muito o Xbox Game Pass ainda mudando um pouco do modelo, sabe? Tipo assim, não precisa falar tudo é um Xbox, mas melhora, por exemplo, o serviço em nuvem. Por exemplo, se você tiver só interessado no serviço em nuvem, coloca a opção lá, limita os jogos para incentivar a pessoa para ficar voltando. Porque às vezes assim, você pode até diminuir o preço, limitando a oferta de jogos que a pessoa pode jogar no mês, e a pessoa sente que o dinheiro dela vale mais a pena porque ela está pagando exatamente o que ela vai jogar. O cara que teve que pagar mais caro no Game Pass por causa de COD, ele não joga COD, porra, ele sentiu uma decepção muito grande com o serviço. O cara tá pagando uma parada que ele já usava, agora tem que pagar a mais para usar a mesma coisa, sabe? Porque a empresa teve uma decisão errada ali de investir muito sem planejar um retorno direito e aí o serviço piorou, saca? Por isso, assim, daria pra aproveitar. É uma vantagem que eles pagaram muito caro pra ter, que o Game Pass, essa base instalada e tal. Daria pra aproveitar. E essa reconstrução, esse reset que eles estão tendo agora, demitir, vender, não sei o que, talvez funcione. Se eles conseguirem produzir o jogo de verdade agora, talvez funcione. Mas assim, a Sony e a Xbox agora tem que pensar muito como é que eles vão vender a marca uou, pro público. Ah, e, assim, acho que essa comunicação ainda tá muito truncada. E, cara, agora voltando aqui pra gameplay, é, é muito bom a, digamos assim, o nível de dificuldade do jogo aqui, porque ele já começa a colocar aqui os primeiros desafios, né? Que é fome, sede e vida. Você vê que eu tô morrendo de fome, sede, tá tudo ruim. Mas só que o bagulho é assim, você já vai evoluindo e à medida que você já pegou faca e tal, você já tá com a bateria ali pra poder fazer o scanner. E no primeiro scanner eu já fiz, mas só que, tipo assim, eu já peguei aqui, por exemplo, o coral, que eu posso filtrar água depois. Não vou, né? Porque o gameplay é muito curto. Mas
Já vai colocando. Parece que é assim. É uma progressão ah, normal, né? De um jogo, de ir aumentando a dificuldade aos poucos, mas é colocar de maneira tão natural que você nem percebe, né? Você vai fazendo assim e tal, e você vai pegando o gosto mesmo do jogo, né? Isso é muito foda, cara. Assim, eles acertaram na mosca nesse jogo aqui. E esse jogo foi portado pela Playdigious, né? Muito bom também. O outro foi pela Feral, também muito boa. E, assim, a quantidade de aparelhos que podem rodar esse jogo aqui, cara, mostra tanto que o jogo tá bem otimizado. E, assim, se, fora da gravação e tal, dá pra jogar a resolução assim no máximo, aqui, nenhum dispositivo intermediário. E, cara, assim, sensacional. Assim, pra um jogo de celular, cara. Sei lá, eu sou do tempo que. Não é que eu sou do tempo, né? Eu vivi um pouco tempo. O finalzinho da época que, pô, jogo de cobrinho e tal, sabe? Bagulho assim, super simples daquele celular de botão. Peguei o finalzinho dessa época, quando eu era criança. Daqueles Blackberry. Eu tenho até hoje, todo detonado ali. Blackberry-like, não era o Blackberry de verdade, né? Que é tipo aqueles imitação, um Q5, daqueles da guitarrinha. Mas, ah, ver como essa parada evoluiu tanto assim, cara, é muito foda. É muito foda. Mas, ah, também é foda ver como parece que evolui mais rápido, né? Porque esse jogo aqui é antigo, mas já tem jogos que saem simultâneo para console, para computador e para mobile. E parece que é uma tendência, sabe? Parece que é um mercado que as empresas agora estão investindo e é tipo assim, como é o que eu também preferi, né? Eu podia ter comprado um console novo, preferi comprar um tablet novo. No Brasil tem que escolher, né? Mas, cara, é um dos poucos segmentos para os gamers que estão felizes, né? Nesse momento. Porque tá chegando AAA, tá chegando jogo simultâneo, o preço geralmente é mais baixo do que nos outros dois. E, cara, assim, não estamos pegando o problema do Xbox, da Sony, sabe? Estamos nem aí. É um dos poucos segmentos acho que tá mais feliz, né? Ultimamente. Então, assim, fora isso, fora esses problemas que estão tendo de falta de comunicação com o público, também tem um problema físico, né? Porque os caras fazem um plano lá de produção de console e tal, aí começa a guerra, começa problema de produção de chip e tal, e aí vai tudo por água abaixo. Aí sim tem que comunicar as paradas de última hora, e aí sim começa a dar um problema federal pros caras. É uma tempestade perfeita, né? Que que essa indústria tá vivendo. E, assim, é por isso que eu falo. Eu acho que a solução disso vai vir muito do segmento independente. Porque os caras têm uma liberdade muito maior para fazer jogo menor, para fazer uma porrada de jogo sem DLC. Porque são estúdio menor, tipo, com 3 4 pessoas. E tem pouca expectativa. Tipo, se GTA 6 não for, sei lá, magnífico, as pessoas vão achar que é um fracasso, porque tem toda a expectativa de quase uma década ou mais de uma década. Eu nem sei quando é que foi o último. Não deve ter sido em 2016, né? Acho que foi em 2018, né? Não lembro. Sim, eu não lembro quando é que saiu. Mas, não, acho que foi bem antes de 2018, né? Mas, é, sei lá, vamos lá. Mais de década aí de expectativa pros caras. Se não for perfeita aí, lascou, sabe? Então, assim, ah, fora essa expectativa que não tem no mercado, no segmento indie,
algumas, assim, situações mais arriscadas que eles podem usar, tipo, colocar tema mais, assim, fora da agenda identitária, essas coisas que é uma briga muito grande na indústria, né? Tipo, coloca isso, não coloca, e se coloca uma parte do público reclama, se não coloca, outra parte reclama, e aí a empresa pode se sentir ali meio que encurralada. O segmento independente, por não ter expectativa, se metade do público não gostar, a base deles é tão pequena que a outra metade já supre e consegue é, cobrir os custos do jogo, da produção, dar lucro e tal. Algumas vezes eu percebi que, tipo assim, quando o jogo encontrou o público errado, pode ter dado, assim, ah, como é que um boicotezinho no jogo. Mas, assim, poucos casos que eu vi isso. E, assim, mesmo assim, se o jogo for pequeno o suficiente, as pessoas que conseguiram ah, pular esse problema, né? Essa, ah, digamos assim, tentativa de boicotar o jogo, conseguem ainda já sustentar o jogo e tal. E é por isso que, tipo assim, a gente percebe muito jogo indie foda que a gente não esperava e tal, que consegue fazer um baita de sucesso, né? E a gente vê grande estúdio fechando, grande estúdio sendo vendido. Os caras estão vivenciando a tempestade perfeita. E tipo assim, agora chegando aqui no final do game, né, dando aquele spoiler, já tô prestes a cometer o grave erro de não olhar a quantidade de oxigênio que eu tinha. Eu tava caçando um cobre, né, pra montar o bendito do Sea Glide. E, pô, aqui, cara, eu tava, assim, tinha um peixe atrás de mim aqui e eu tava, nossa, sem oxigênio, foi um terror aqui nesse final, porque aquele peixe ali que vai sair dali, vai explodir, assim, eu não tinha como escapar dali, sabe? Foi o fim mesmo. Mas então, é isso, né? Falar um pouco da indústria, do jogo e tal. E finalizar aqui o vídeo para poder lançar. É isso. Valeu.